Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Fé. Eu sei que esse título pode soar estranho para alguns, quase provocativo. Falar de dinheiro junto com fé, Salmo 23 e oração, ainda causa desconforto. Mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Muitas vezes, é justamente na área financeira que Deus quer nos ensinar a confiar de verdade. Talvez você esteja vivendo um paradoxo agora. Você ora, acredita, confia em Deus, mas quando olha para as contas, para o trabalho, para o futuro, o coração aperta. Parece que a fé funciona para tudo, menos para o dinheiro. E esse conflito silencioso cansa, desgasta e rouba a paz. O que poucos percebem é que o Salmo 23 nunca foi apenas sobre conforto espiritual. Ele fala de direção, provisão, descanso, livramento e cuidado diário. Ele revela um Deus que não apenas consola, mas conduz. Um pastor que não cuida só da alma, mas de toda a vida, inclusive das finanças. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mais correria ou mais ansiedade. Talvez o que esteja faltando seja aprender a orar de um jeito diferente. Orar não para implorar, mas para alinhar. Não para sobreviver, mas para caminhar guiado. É aqui que o Salmo 23 se torna um segredo espiritual poderoso. Fica comigo até o final, porque ao longo desse conteúdo eu vou te conduzir por um caminho de oração, alinhamento e direção prática, onde a presença de Deus traz paz ao coração e clareza às decisões. Não é sobre dinheiro fácil, é sobre aprender a viver debaixo do cuidado do pastor. E quando isso acontece, a provisão começa a fluir de forma saudável, segura e sustentável. Se você sente que está cansado de lutar sozinho, se o medo financeiro tem tirado sua paz, ou se você quer aprender a confiar em Deus também nessa área, permanece aqui comigo. Existe um caminho, e ele começa com uma oração simples, profunda e cheia de presença. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Palavra da Fé. Eu sei que tem dias em que a gente entra aqui carregando um peso que ninguém vê, um aperto no peito que não aparece no sorriso. A mente corre, o coração acelera, e o silêncio da casa parece falar alto demais. Eu quero te dizer com carinho e verdade, você não é fraco por sentir isso. Há uma presença de Deus que te encontra exatamente nesse lugar. Eu reconheço essa dor com respeito, porque ela é real. Contas empilhadas, decisões adiadas, noites mal dormidas. A pressão de sustentar a casa não é só financeira, é emocional, é espiritual. E quando o medo do amanhã bate, a alma pede refúgio no Senhor. Pede paz interior para não desmoronar. Talvez você esteja lutando em segredo, tentando ser forte por todos. Eu já caminhei com pessoas assim e sei como a vergonha tenta se infiltrar dizendo: você deveria dar conta. Mas deixa eu te abraçar com palavras. A promessa de Deus não exige performance, ela pede coração aberto. Respira comigo agora, devagar, e permite esse primeiro descanso. Há um cansaço que não se resolve com mais esforço. É o cansaço da alma, quando a sobrevivência vira rotina. Nesse ponto, uma oração poderosa simples pode ser um começo. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Não é frase bonita, é verdade crua. E Deus honra a verdade. Quando o dinheiro aperta, o pensamento acelera e a fé parece distante, eu lembro do cuidado diário que vem do alto. A proteção divina não é só livramento do mal visível, é guarda da mente cansada. Mesmo agora, há fortalecimento espiritual acontecendo enquanto você escuta. Se você sente que precisa de livramento, saiba, Deus vê o que ninguém vê. Ele percebe o silêncio do quarto, a conversa que você evita, a lágrima que cai no travesseiro. E nesse cuidado invisível, ele começa uma cura espiritual que devolve dignidade ao coração. Eu gosto de fazer uma pausa curta aqui. Silêncio também é oração. Fica comigo alguns segundos. Respira. Esse espaço não é vazio. É presença de Deus se aproximando. Às vezes, o céu fala baixo para acalmar quem está em tempestade. Nesse lugar de quietude,
Eu te lembro, bênçãos do Senhor não são humilhação, são cuidado. A pressão que você sente hoje não define quem você é. Existe uma fé inabalável sendo construída, mesmo quando tudo parece parado. Talvez você tenha pedido ajuda e não veio. Talvez orou e nada mudou. Ainda assim, eu te convido a não fechar o coração. A cura financeira começa quando a alma encontra repouso. E repouso não é desistir, é confiar no ritmo certo. Aqui, a gente não romantiza a dor, mas também não a ignora. O sustento pesa, sim. Porém, há um refúgio no Senhor que sustenta enquanto a provisão caminha. Deus não se atrasa, Ele trabalha no tempo que protege você. Se quiser, faça agora uma oração rápida comigo. Pai, guarda minha mente, cobre minha casa, sustenta meu coração. Repete do seu jeito. Essa prática simples ao longo do dia cria paz interior e abre espaço para decisões melhores. Eu sei que falar de dinheiro dói, mas Deus não se assusta com isso. Ele cuida do pão, do teto e do amanhã. Existe sabedoria financeira que vem do céu, e ela começa com um coração rendido, não com culpa. Enquanto você ouve, eu te faço um convite de cuidado. Se inscreve no canal Palavra da Fé. Não é só um botão, é um compromisso de caminhar acompanhado, de receber palavras que fortalecem quando o silêncio pesa. Você não precisa provar nada para Deus. Ele já conhece o peso que você carrega e o silêncio que te acompanha. Quando a dor é reconhecida, ela perde força e o coração encontra espaço para respirar de novo. Esse é o primeiro passo de quem deixa de sobreviver por dentro e começa, ainda que lentamente, a se reorganizar na presença do Senhor. Eu continuo aqui com você, porque sei que tem momentos em que a urgência aperta de um jeito diferente. Não é ganância, não é excesso de desejo, é necessidade real. É quando a provisão deixa de ser plano e vira sobrevivência. E nesse lugar, a alma clama por algo que vá além de números, clama pela presença de Deus de forma viva. Eu percebo quando o coração entra em modo de alerta constante. Tudo vira cálculo, tudo vira medo, tudo vira e se. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Existe uma pressão que nenhum esforço humano resolve sozinho. Ela só se dissolve quando a gente volta o coração para Deus com sinceridade, sem máscaras, sem discursos prontos, numa oração poderosa que nasce da urgência real. Aqui, o hoje importa muito, não como promessa mágica, mas como ponto de encontro espiritual. É hoje que você decide não caminhar no automático. É hoje que você escolhe se refugiar no Senhor, mesmo sem respostas prontas. O refúgio no Senhor não é fuga, é reposicionamento da alma. Quando tudo vira sobrevivência, a fé costuma encolher. Eu sei, a mente diz que não dá tempo de orar, que não dá tempo de esperar. Mas é justamente nesse ritmo acelerado que Deus pede pausa. Uma pausa curta, consciente, para recuperar a paz interior e ouvir o que o céu está alinhando. Eu não falo de ansiedade espiritual, falo de urgência santa. Aquela que desperta, não que paralisa. Aquela que diz, eu preciso de Deus agora. E quando esse clamor sobe, há fortalecimento espiritual acontecendo mesmo antes da mudança externa. Talvez você esteja cansado de ouvir promessas vagas. Eu também sou cuidadoso com isso. A promessa de Deus não ignora a realidade. Ela a atravessa. Deus não te chama para negar as contas, mas para não deixar que elas governem seu coração. Nesse ponto, uma prática simples ajuda muito. Separa 2 minutos do seu dia, só 2. Fecha os olhos e ora assim: Senhor, eu coloco minhas necessidades diante de Ti, me dá a direção hoje. Não é longo, não é elaborado, mas abre espaço para a proteção divina sobre a mente. Eu já vi pessoas tentando resolver tudo sozinhas até o limite da exaustão. Quando finalmente se rendem, algo muda por dentro. Não some o problema de imediato, mas surge clareza. E clareza é sinal de que Deus está agindo,
trazendo livramento de decisões precipitadas. A urgência também revela prioridades. Ela mostra o que ficou fora de lugar. Às vezes, Deus usa esse aperto para nos chamar de volta, não para nos punir. É como um pai que puxa o filho para perto antes que ele se perca. Isso também é bênçãos do Senhor, ainda que venha embrulhado em pressão. Se o coração estiver aberto, essa fase vira ensino. Você aprende a distinguir a ansiedade de dependência. Aprende que fé inabalável não é ausência de medo, é escolha diária de confiar mesmo com medo presente. Eu sinto que esse é um momento de acordar por dentro. Não para correr mais, mas para caminhar melhor. Quando a provisão vira sobrevivência, Deus chama para a intimidade. E intimidade gera direção. A urgência não é um inimigo quando ela desperta o coração para o lugar certo. Quando você decide não agir apenas pelo medo, mas pela confiança, algo muda por dentro. A alma sai do torpor, a fé acorda e Deus encontra espaço para agir com direção, não com confusão. Eu sei como é cansativo quando a gente ora, insiste, tenta de novo e nada parece mudar. O tempo passa, os dias se repetem e o coração começa a se perguntar em silêncio se vale a pena continuar. Esse desgaste não é falta de fé, é sinal de humanidade. Mesmo assim, a presença de Deus não se afasta quando a resposta demora. A espera prolongada mexe com a identidade. A pessoa começa a se sentir menor, invisível, como se tivesse sido esquecida. Eu já senti isso de perto em conversas, em lágrimas contidas, em suspiros longos. Nesse lugar, a alma pede paz interior, não explicação teológica. Tem dias em que a oração sai fraca, quase sem força. E tudo bem. Uma oração poderosa não é medida pelo volume, mas pela sinceridade. Às vezes, ela se resume a Senhor, eu estou cansado. Essa frase simples carrega mais verdade do que discursos longos. Quando a resposta não vem, a mente tenta preencher o silêncio com culpa. Será que fiz algo errado? Esse pensamento pesa, mas deixa eu te lembrar. A promessa de Deus não é cancelada pelo cansaço. Deus não confunde fraqueza com desistência. Eu gosto de imaginar essa fase como uma estrada longa, sem placas claras. A caminhada continua mesmo sem ver o destino. É aqui que o refúgio no Senhor se torna essencial, porque Ele sustenta quando a visão falha. O desgaste também tenta roubar a esperança financeira. A pessoa ora por cura financeira, por crescimento financeiro, e tudo parece travado, mas o céu não está parado. A proteção divina te guardando de atalhos perigosos que poderiam custar caro depois. Se você puder, faça algo simples hoje. Leia em voz baixa o Salmo 13 ou o Salmo 40. São textos de espera e confiança. Eles ajudam a reorganizar o coração e trazem fortalecimento espiritual nos dias em que a fé parece frágil. A espera ensina a diferenciar silêncio de ausência. Deus às vezes silencia para trabalhar mais fundo. É como um médico que age onde o paciente não vê. Esse processo gera cura espiritual, mesmo quando dói. Eu percebo que nesse estágio, muita gente se fecha, evita falar, evita pedir ajuda, mas o isolamento prolonga a dor. Compartilhar com Deus, mesmo sem palavras, já é um passo de livramento emocional. Não transforme a espera em sentença. Ela não define seu valor. Você continua sendo cuidado, guiado, amado. As bênçãos do Senhor também chegam em forma de resistência, de capacidade de permanecer de pé. Se hoje você sente que está só repetindo orações, continua. A repetição consciente também é fé. Ela constrói uma fé inabalável que não depende de emoção. Eu não te prometo atalhos, mas te afirmo presença. Deus não abandona quem espera nele. O desgaste não é o fim, é transição. Esperar cansa, mas também ensina.
A espera revela onde a fé ainda precisa amadurecer e onde o coração precisa ser fortalecido. Quem aprende a esperar sem se abandonar por dentro, desenvolve uma firmeza que nenhuma resposta rápida conseguiria construir. Eu quero te conduzir agora para um lugar mais silencioso por dentro. Não é palco, não é discurso, não é repetição vazia. É o fundo da alma falando com Deus. Aqui, a oração poderosa nasce da verdade, não da aparência. Você não precisa impressionar o céu, precisa apenas se abrir. Quando a gente para de performar, o coração começa a respirar. Deus não se move por frases bonitas, ele responde à sinceridade. Falar das contas, do trabalho, das dívidas, das decisões difíceis, tudo isso cabe diante dele. Esse é o espaço onde a presença de Deus se torna palpável. Eu te convido a orar, como quem conversa com um pai atento, sem pressa, sem roteiro. Se as palavras faltarem, o silêncio também ora. Esse silêncio não é vazio, é refúgio no Senhor, é lugar de descanso para a mente cansada. Respira fundo agora, inspira devagar, solta aos poucos. Repete comigo em pensamento ou em voz baixa: Senhor, eu estou aqui. Essa frase simples já abre caminho para a paz interior e para um realinhamento do coração. Nesse clamor, a gente não esconde o medo, nem disfarça a dor. A vergonha cai e a alma se permite chorar. É nesse quebrar por dentro que começa a cura espiritual verdadeira. Deus trabalha onde a gente deixa Ele tocar. Talvez você esteja pedindo livramento de uma situação que parece sem saída. Fala isso para Deus do jeito que você sente. Ele entende o tom, entende a urgência, entende o peso. A proteção divina também envolve te guardar enquanto você se abre. Eu aprendi que orar com honestidade muda mais a pessoa do que a situação. Primeiro muda dentro, depois fora. Esse movimento gera fortalecimento espiritual, porque a alma deixa de lutar sozinha. Se quiser, faça agora uma pausa maior. Não avance, fica alguns segundos em silêncio. Esse é um silêncio santo. Muitas vezes é nele que a promessa de Deus começa a se alinhar com o coração. Não se preocupe se vierem lágrimas ou pensamentos confusos. Isso faz parte do processo. Deus não se assusta com emoções. Pelo contrário, Ele acolhe e restaura, trazendo bênçãos do Senhor que não se compram com esforço. Quando o clamor é real, a fé se reorganiza. Não é fé gritada, é fé inabalável que se assenta com calma. É saber que Deus ouviu, mesmo sem sinal imediato. Esse tipo de oração também toca as finanças, porque limpa a mente da ansiedade. A cura financeira começa quando o coração deixa de operar no medo e aprende a confiar com responsabilidade. Eu sinto que algo se move quando você ora assim. Não é barulho externo, é ajuste interno. E esse ajuste prepara o terreno para decisões melhores, ideias mais claras e passos mais seguros. Quando a oração deixa de ser performance e se torna verdade, algo se quebra por dentro, não para destruir, mas para libertar. É nesse lugar de sinceridade que Deus trabalha mais fundo, alinhando o coração antes de qualquer mudança visível. Eu quero te levar agora para o coração do tema, porque aqui muita coisa se esclarece. Antes do milagre aparecer fora, Deus trabalha dentro. Ele começa alinhando pensamentos, curando emoções, ajustando posturas. Essa ação invisível é silenciosa, mas poderosa, e revela a presença de Deus no detalhe do dia a dia. Quando a ansiedade aperta, a gente quer correr atrás de migalhas, mas Deus nos chama para caminhar como filhos. Não é sobre sobreviver, é sobre aprender a andar em refúgio no Senhor, com identidade restaurada e mente firme. Esse alinhamento troca pressa por direção. Eu já vi pessoas pedindo dinheiro enquanto o céu trabalhava sabedoria, pedindo portas enquanto Deus ajustava decisões.
A oração poderosa não força resultados, ela prepara o coração para sustentar o que vem, e isso é cuidado, não atraso. Aqui entra uma chave prática. Observa teus pensamentos quando o medo financeiro aparece. Em vez de entrar em pânico, declara em voz baixa: Deus é meu pastor, nada me faltará. Essa prática simples fortalece a fé inabalável e traz paz interior imediata. O alinhamento interno também envolve obediência no pouco. Deus ensina a administrar antes de multiplicar. A sabedoria financeira nasce quando a gente aprende a respeitar limites, organizar o que está confuso e agir com fidelidade, mesmo sem aplauso. Eu sinto que Deus trabalha como um jardineiro paciente. Primeiro, prepara o solo, remove pedras, ajusta a raiz. Só depois vem o crescimento visível. Esse processo gera fortalecimento espiritual e evita que a bênção vire peso. Quando a mente muda, o fluxo muda. Ideias surgem, oportunidades aparecem, conversas certas acontecem. Não é mágica, é alinhamento. A promessa de Deus começa a se cumprir quando o coração está pronto para recebê-la. Nesse estágio, Deus também protege. Ele livra de escolhas impulsivas, de negócios mal alinhados, de decisões que poderiam gerar perdas. Esse cuidado é proteção divina em ação, mesmo quando você ainda não percebe. A cura espiritual aqui é profunda. A alma sai do modo escassez e aprende a confiar. O medo deixa de comandar e a esperança passa a guiar. Esse reposicionamento muda até a forma de pedir, de planejar, de agir. Eu gosto de sugerir um exercício simples. Antes de qualquer decisão financeira hoje, faz uma oração curta. Espírito Santo, me guia. Essa prática constante cria livramento de erros silenciosos e traz clareza. Com o alinhamento, o dinheiro deixa de ser um inimigo e passa a ser ferramenta. A prosperidade financeira saudável nasce quando o coração não é escravo do medo nem do excesso. É equilíbrio com propósito. Você começa a perceber que não precisa correr atrás de tudo. Algumas portas se fecham para te poupar. Outras se abrem no tempo certo. Isso também são bênçãos do Senhor, ainda que não venham embaladas como você imaginou. Eu vejo esse momento como troca de mentalidade. Sai a ansiedade, entra a confiança, sai a comparação, entra a gratidão. Essa mentalidade próspera é construída na intimidade com Deus, não no barulho. Enquanto você alinha por dentro, Deus prepara por fora. Pessoas certas, oportunidades honestas, ideias que geram aumento de renda sem roubar tua paz. Tudo começa no invisível. Agora eu quero te convidar a participar comigo. Escreve nos comentários qual área da tua vida você sente que Deus está alinhando agora. Mente, decisões, finanças ou fé. Esse ato simples é uma declaração pública de confiança. Deus não começa pelas circunstâncias, Ele começa pela mente e pelo coração. Quando o interior se alinha, o exterior encontra caminho. Essa obra silenciosa prepara você para sustentar aquilo que virá sem perder a paz, sem se perder por dentro. Eu quero falar agora de um peso que muita gente carrega sem perceber. Não é só falta de dinheiro, é excesso de medo. O coração entra em modo escassez, sempre em alerta, sempre esperando o pior. E viver assim cansa demais. Deus não te chamou para sobreviver emocionalmente. Ele te chamou para viver com paz interior e dignidade. Quando o medo domina, surgem a culpa, a comparação e até a autossabotagem. A pessoa começa a achar que não merece mais, que sempre será pouco. Mas essa voz não vem de Deus. A presença de Deus restaura a identidade antes de restaurar qualquer área prática da vida. Aqui, a cura espiritual acontece de dentro para fora. Deus toca feridas antigas, frustrações acumuladas, palavras duras que ficaram gravadas. Muitas vezes, o problema financeiro atual só reacendeu dores emocionais antigas.
E o Pai trata a raiz, não só o sintoma. Eu gosto de conduzir essa oração com muito cuidado. Se puder, coloca a mão no peito agora e ora assim: Senhor, cura meu coração do medo e da vergonha. Essa oração poderosa, feita com verdade, começa a libertar a alma do peso invisível. Nesse processo, Deus devolve dignidade. Você volta a se enxergar como filho, não como alguém sempre devendo algo. Esse realinhamento traz fortalecimento espiritual e prepara você para lidar melhor com recursos, decisões e oportunidades. A proteção divina também se manifesta aqui. Deus guarda a tua mente de pensamentos destrutivos e te livra de comparações que roubam a alegria. Esse livramento emocional muda até o ambiente da casa. Quando o coração sai do modo escassez, a respiração muda, o corpo relaxa, a fé se estabiliza. A fé inabalável não nasce da ausência de problemas, mas da cura interior, que impede o medo de governar. Eu já vi pessoas receberem dinheiro e perderem tudo porque estavam feridas por dentro. Por isso, Deus cura antes de entregar. As bênçãos do Senhor não são para te destruir, são para te sustentar com saúde emocional. Essa cura também afeta a cura financeira. A mente começa a pensar com mais clareza, menos impulso. A sabedoria financeira passa a conduzir escolhas simples do dia a dia. Se você quiser aprofundar isso, pratique algo simples hoje. Agradeça por 3 coisas pequenas antes de dormir. Essa atitude treina o coração para sair da escassez e entrar na gratidão consciente. A promessa de Deus não é só suprir contas, é restaurar o interior. Um coração curado administra melhor, espera melhor e confia melhor. Nesse ponto, Deus devolve algo precioso: descanso. Um descanso que não depende de saldo bancário, mas de confiança. Isso é refúgio no Senhor em forma de paz. Eu percebo que, quando a cura acontece, a esperança volta a ser leve. Você para de se punir e começa a se preparar. A jornada deixa de ser pesada. Um coração curado não corre atrás de tudo, nem se desespera com pouco. Ele aprende a confiar, a discernir e a descansar. Essa cura não é instantânea, mas é profunda e muda completamente a forma como você vive, decide e espera. Eu sinto que aqui acontece uma virada silenciosa, mas profunda. A oração deixa de ser só pedido e passa a ser escuta. O coração entende que Deus não apenas dá coisas, Ele conduz caminhos. É nesse ponto que o Salmo 23 deixa de ser conhecido e passa a ser vivido com a presença de Deus guiando cada passo. Quando eu paro de pedir desesperadamente e começo a perguntar: Senhor, por onde eu ando? Algo muda dentro. A ansiedade diminui porque agora existe direção. Esse movimento traz paz interior e abre espaço para decisões mais alinhadas, mais seguras. Deus se revela como pastor justamente quando a gente aceita ser conduzido. Ele aponta o próximo passo, não o mapa inteiro. Às vezes é uma conversa, uma escolha, um não necessário. Esse cuidado é proteção divina, evitando atalhos que parecem solução rápida, mas geram dor depois. Eu aprendi que ser guiado livra de escolhas ruins. Quantas vezes o impulso quase nos levou a decisões que trariam prejuízo? Esse freio invisível é livramento. Mesmo quando frustra, ele preserva a alma e o futuro. Aqui, a oração poderosa muda de tom. Em vez de me dá, ela vira me guia. Essa oração simples, feita antes de decisões diárias, ativa a sabedoria financeira e evita passos dados apenas por pressão. Ser guiado também devolve dignidade. Você percebe que não está perdido, apenas em processo. A fé inabalável cresce quando você vê Deus conduzindo detalhes pequenos, não só grandes milagres. O Salmo 23 fala de pastos verdes e águas tranquilas, mas também fala de vales. Deus não promete ausência de desafios, promete presença constante. Esse refúgio no Senhor sustenta mesmo quando o cenário não é ideal. Eu gosto de orientar algo prático aqui.
Antes da próxima decisão importante, pare um minuto. Respire, ore. Senhor, conduz meus passos. Essa atitude simples traz fortalecimento espiritual e clareza emocional. Quando Deus guia, Ele também ensina a esperar. A espera deixa de ser castigo e passa a ser proteção. A promessa de Deus se cumpre no tempo que não destrói você por dentro. Nesse estágio, a mente começa a sair da confusão, ideias ficam mais claras, prioridades se alinham. A cura espiritual continua acontecendo enquanto você caminha. Ser guiado muda até a relação com o dinheiro. Você aprende quando avançar e quando segurar. A prosperidade financeira saudável nasce dessa escuta contínua, não de impulsos. Eu percebo que muitos se perdem porque correm sem direção. Quando você aceita ser conduzido, o ritmo desacelera e o caminho fica mais seguro. Isso também são bênçãos do Senhor. Aqui, o foco não é quanto nem quando, mas como. Como caminhar hoje com Deus? Como honrar esse dia? Esse ajuste muda tudo. A caminhada se torna real, prática diária. Não é emoção passageira, é direção constante. E isso prepara você para atitudes simples que destravam o fluxo sem roubar a paz. Ser guiado é mais seguro do que correr. Quando Deus conduz, cada passo encontra sentido, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma caminhada consciente, firme e protegida. Eu quero te mostrar agora algo muito precioso. Esperança não é ficar parado esperando algo cair do céu. Esperança bíblica é ativa, consciente, alinhada com Deus. É quando o coração descansa, mas as mãos continuam obedientes. Essa postura muda o ambiente e ativa a presença de Deus no cotidiano. Deus não humilha ninguém no processo. Ele prepara. E muitas vezes a preparação acontece nas coisas simples, quase invisíveis. Organizar o que está bagunçado, rever gastos, ajustar rotinas, isso não é falta de fé. É sabedoria financeira andando junto com a oração. Eu já vi o fluxo destravar quando alguém separou 10 minutos de silêncio por dia. 10 minutos, sem celular, sem ruído, só respirando e falando com Deus. Esse hábito simples fortalece a fé inabalável e traz paz interior para decisões práticas. Esperança ativa também envolve fidelidade no pouco. Fazer bem o que está nas suas mãos hoje, mesmo que pareça pequeno. Deus honra quem cuida do pouco com verdade. Essas atitudes liberam bênçãos do Senhor sem barulho, mas com constância. Aqui entra uma prática muito real. Escreve tudo o que está confuso financeiramente. Só escreve. Não para se culpar, mas para enxergar. Clareza é um ato espiritual. Ela abre espaço para a cura financeira e livra a mente da neblina. Enquanto você age com consciência, Deus age com proteção. Ele livra de desperdícios, de decisões emocionais, de pressa. Esse cuidado é proteção divina funcionando no dia a dia, mesmo sem você perceber. Eu gosto de lembrar que Jesus multiplicou o pão depois que alguém organizou o que tinha. Não foi antes. Primeiro houve ordem, depois houve provisão. Esse princípio continua válido e gera prosperidade financeira saudável. Esperança ativa também pede humildade para pedir sabedoria. Orar assim: Senhor, me ensina a administrar melhor. Essa oração poderosa muda comportamentos, não só circunstâncias. Quando a pessoa começa a agir com consciência, o medo perde força. O coração sai do modo escassez e entra num lugar de responsabilidade com descanso. Isso é refúgio no Senhor na prática. Pequenos cortes hoje evitam grandes dores amanhã. Pequenas decisões certas geram crescimento financeiro sustentável. Deus trabalha em processos, não em atalhos que ferem a alma. Eu percebo que nesse ponto a fé se torna madura.
Ela não exige sinais imediatos, mas reconhece movimento mesmo nos bastidores. Isso traz fortalecimento espiritual real. A promessa de Deus começa a se manifestar como direção clara, não como ansiedade. Você sente quando está no caminho certo, mesmo sem resultados imediatos. Essa esperança ativa gera confiança, e confiança gera constância. Constância prepara o terreno para o próximo nível da provisão. O fluxo começa a se mover de forma discreta, mas consistente. Uma ideia aqui, uma oportunidade ali, um livramento acolá. Tudo cooperando para o bem. A fé madura não cruza os braços, mas também não se desespera. Ela age com consciência, confia com responsabilidade e entende que Deus honra quem cuida bem do que já tem. É assim que o fluxo se organiza sem roubar a paz. Eu quero ampliar um pouco o horizonte agora, porque a fé nunca foi algo isolado. Quando Deus começa a agir, Ele toca ambientes, relacionamentos, a atmosfera da casa. A provisão que vem do céu não é só para dar conta, é para restaurar o lar com paz interior e segurança. Eu sei que muitas vezes você carrega o peso de todos. A preocupação não é só consigo, é com quem depende de você. E Deus vê isso. A presença de Deus entra na casa quando alguém decide confiar de verdade, mesmo em meio à pressão. Aqui, a oração ganha um tom diferente. Ela deixa de ser só pessoal e se torna intercessão. Orar pela família, pelos filhos, pelo cônjuge, pelo ambiente. Essa oração poderosa muda o clima espiritual do lar e traz proteção divina contra conflitos, medo e desgaste emocional. Quando a fé alcança a casa, o diálogo muda, o tom de voz muda, a pressa diminui. Isso também é provisão. Muitas famílias se perdem não pela falta de dinheiro, mas pela ausência de paz. E Deus é especialista em restaurar ambientes. Eu gosto de fazer algo bem prático aqui. Citar nomes em oração. Nome dos filhos, do parceiro, dos pais. Deus se importa com cada detalhe. Esse ato simples fortalece a fé inabalável e cria senso de cuidado coletivo. A provisão também envolve responsabilidade compartilhada. Quando o coração é curado, a família começa a caminhar mais alinhada. Isso gera livramento de decisões impulsivas e fortalece a união nos momentos difíceis. Deus não quer só suprir contas, Ele quer guardar corações. A cura espiritual da casa começa quando alguém decide quebrar ciclos de medo, reclamação e silêncio pesado. A fé vivida muda hábitos. Eu já vi lares sendo restaurados quando a provisão veio junto com sabedoria. A sabedoria financeira aplicada em conjunto traz leveza e clareza para todos. Não é controle, é cuidado mútuo. A promessa de Deus alcança gerações. Quando você escolhe confiar, seus filhos aprendem a confiar. Quando você escolhe organizar, eles aprendem responsabilidade. Isso também são bênçãos do Senhor. Nesse ponto, a fé deixa de ser discurso e vira exemplo. E exemplo tem um impacto silencioso, mas profundo. A casa sente quando Deus está no centro. Se puder, faça hoje uma oração curta pela sua casa. Senhor, cobre este lar com tua paz e provisão. Repete sempre que sentir o ambiente pesado. Isso cria refúgio no Senhor dentro do próprio lar. A provisão que alcança a casa também protege contra ataques emocionais externos. Deus guarda pensamentos, palavras e atitudes. Isso é fortalecimento espiritual coletivo. Eu sinto que quando a fé se expande assim, o coração descansa mais. Você percebe que não carrega tudo sozinho. Deus está cuidando do todo, não só da parte visível. Quando a fé se manifesta no lar, o ambiente muda. O peso diminui, a comunicação melhora e a esperança encontra espaço. A provisão de Deus não sustenta apenas contas, ela sustenta pessoas, relações e futuros. Eu quero caminhar contigo agora para um lugar de rendição consciente. Não é desistir, é devolver o controle.
Quando eu reconheço meus limites e coloco tudo nas mãos de Deus, algo se alinha por dentro. Aqui, a presença de Deus se torna descanso real e o coração encontra refúgio no Senhor. Entregar não é passividade, é confiança ativa. É dizer: Senhor, eu fiz o que pude, agora me guia. Esse ato simples quebra o peso da autocobrança e abre espaço para a paz interior. A alma para de lutar sozinha e aprende a caminhar acompanhada. Eu sei que falar de finanças mexe fundo. Dinheiro toca orgulho, medo e controle. Mas quando Deus se torna pastor também dessa área, a ansiedade perde força. A oração poderosa aqui é curta e honesta. Pai, eu devolvo o controle. Repete no teu ritmo. Nessa entrega, Deus começa a cuidar dos detalhes. Ele ajusta prioridades, corta excessos, protege de perdas. Isso é proteção divina em ação, guardando o caminho enquanto você aprende a confiar. O céu trabalha enquanto o coração descansa. A entrega também cura a pressa. A cura espiritual acontece quando a gente para de forçar resultados e passa a obedecer processos. Deus não se atrasa, Ele prepara. E preparar é amor, não negação da promessa de Deus. Eu percebo que, quando o controle é devolvido, decisões ficam mais leves. A sabedoria financeira começa a guiar escolhas simples do dia a dia. Você passa a dizer não sem culpa e sim com clareza. Isso é livramento de desgastes desnecessários. Entregar as finanças a Deus não significa ignorá-las. Significa administrá-las com temor e confiança. A prosperidade financeira saudável nasce quando o coração não é escravo do medo nem do dinheiro. É equilíbrio com propósito. Nesse ponto, a fé amadurece. A fé inabalável não exige sinais imediatos, ela descansa na condução do pastor. Mesmo no vale, você sente que não caminha sozinho. Isso gera fortalecimento espiritual contínuo. Eu gosto de sugerir um gesto prático. Antes de dormir, declara em voz baixa o Salmo 23, não como repetição mecânica, mas como entrega consciente. Essa prática diária reprograma a mente e traz bênçãos do Senhor silenciosas. Quando a entrega é real, o coração desarma, a tensão sai dos ombros, a respiração muda. Deus começa a conduzir de forma mais clara, abrindo caminhos e fechando outros por amor. Isso também é cura financeira, porque protege a alma do excesso de pressão. Entregar é um ato diário, não um evento único. Todos os dias, um pouco do controle volta. E todos os dias, a gente devolve de novo. Esse exercício mantém a paz interior viva e a fé alinhada. Eu sinto que esse é um ponto decisivo. Quem aprende a entregar aqui, não volta ao desespero de antes. O coração aprende a confiar mesmo sem garantias visíveis, sustentado pela presença de Deus. Entregar o controle não enfraquece, fortalece. Quem aprende a confiar, deixa de carregar um peso que nunca foi feito para suportar sozinho. A vida se torna mais leve quando Deus assume o lugar de pastor em todas as áreas. Agora, eu quero te convidar a um passo simples de engajamento e fé. Escreve nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Essa declaração pública ajuda a afirmar no coração o que você decidiu por dentro. Eu quero te conduzir agora para um momento muito específico, porque palavras têm peso espiritual quando nascem da fé. O que a gente declara com consciência reposiciona a mente e acalma o coração. Não é magia, é alinhamento. Aqui, a presença de Deus sustenta cada palavra dita com verdade. Quando o medo tentou governar, talvez você tenha falado coisas duras sobre si mesmo. Hoje, a gente muda o discurso. A oração poderosa agora se transforma em declarações simples, firmes, cheias de confiança. Não grita, não força, apenas afirma com fé inabalável. Declara comigo no teu tempo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz uma pausa.
Respira. Deixa essa frase descer da mente para o coração. Essa verdade gera paz interior e começa a reorganizar pensamentos confusos. Agora, afirma assim: eu sou guiado por Deus e protegido em cada decisão. Essa declaração ativa a proteção divina e traz livramento de escolhas feitas no impulso ou no medo. O céu honra quem caminha consciente. Declara também: Deus me dá sabedoria para administrar o que tenho. Aqui, você abre espaço para a sabedoria financeira real, aquela que evita desperdícios e conduz para decisões equilibradas. Isso é cura financeira começando na mente. Eu gosto de trabalhar com ritmo nesse momento. Repete mentalmente sem pressa: minha casa está debaixo das bênçãos do Senhor. Essa afirmação alcança o ambiente e fortalece o lar com fortalecimento espiritual. Declara agora: eu confio no tempo de Deus e não caminho pela ansiedade. Essa frase simples quebra ciclos de pressa e comparação, restaurando o refúgio no Senhor dentro do coração. Quando você afirma com fé, algo se alinha por dentro. A promessa de Deus deixa de ser distante e passa a ser fundamento diário. Não é sobre sentir, é sobre permanecer. Se quiser, escreva essas declarações num papel e leia de manhã e à noite por alguns dias. Essa prática constante treina a mente e cria uma mentalidade próspera guiada pela confiança, não pelo medo. Declara ainda: meu trabalho é abençoado e minhas decisões geram frutos. Essa afirmação abre espaço para crescimento financeiro com equilíbrio e propósito. Deus não confunde prosperar com se perder. A repetição consciente dessas palavras não cansa, ela constrói. Aos poucos a mente se alinha e o coração se estabiliza. Isso também são bênçãos do Senhor acontecendo no invisível. Eu percebo que nesse ponto o desespero perde voz. A fé assume o comando com serenidade. Não há pressa, há direção. E direção traz descanso. Essas declarações não anulam desafios, mas fortalecem quem enfrenta. Elas mantêm o coração firme, enquanto o caminho se abre passo a passo. O que você declara molda o que você acredita. E o que você acredita define como você caminha. Quando a mente é reposicionada pela verdade, o medo perde espaço e a fé passa a conduzir com firmeza e serenidade. Eu quero te ajudar a enxergar algo que muda completamente a forma de esperar. Nem todo silêncio é ausência. Muitas vezes é preparo. Deus trabalha profundamente quando parece não estar dizendo nada, e esse processo é cheio de presença de Deus, mesmo que os sentidos não percebam. O silêncio dói porque a gente quer confirmação rápida. Mas Deus forma caráter antes de entregar responsabilidade. Ele fortalece a estrutura interna para que a bênção não nos quebre depois. Esse tempo constrói fé inabalável e gera maturidade espiritual verdadeira. Eu aprendi que no silêncio, Deus nos treina a confiar sem sinais. É aqui que a paz interior deixa de depender de circunstâncias e passa a descansar na certeza de quem Deus é. Isso é crescimento espiritual real, não emoção passageira. Quando nada parece acontecer, a mente tenta preencher o vazio com ansiedade, mas esse é o momento de praticar o refúgio no Senhor. Em vez de questionar o silêncio, a gente se abriga nele, sabendo que Deus está alinhando o invisível. Esse tempo também ajusta expectativas. A promessa de Deus continua válida, mas agora ela vem acompanhada de preparo, constância e obediência. Deus não nos entrega algo antes de nos ensinar a cuidar. O preparo envolve disciplina espiritual simples. Orar mesmo sem vontade, declarar a palavra mesmo sem emoção, manter fidelidade mesmo sem retorno imediato. Isso gera fortalecimento espiritual profundo e silencioso. Eu vejo o silêncio como uma sala de treinamento. Deus trabalha na mente, no coração, nas decisões pequenas.
Ele remove impulsos, cura pressas, ajusta a visão. Essa é uma forma muito amorosa de proteção divina. Nesse estágio, muitos desistem achando que nada está acontecendo. Mas, na verdade, o céu está construindo base. Quem permanece aqui sai mais firme, mais consciente, mais preparado para administrar bênçãos do Senhor. O silêncio também cura comparações. Você para de olhar o tempo dos outros e começa a respeitar o seu próprio processo. Essa cura espiritual traz descanso e evita frustrações futuras. Se quiser uma prática simples, durante esse tempo, repete sempre que a ansiedade vier: Deus está me preparando. Essa frase curta funciona como oração poderosa contra o medo. No preparo, Deus ensina a ouvir mais e falar menos. A escuta espiritual se aguça e a direção começa a surgir com mais clareza. Isso também impacta escolhas práticas e gera sabedoria financeira. Eu percebo que, quando o preparo é aceito, o desespero diminui. A confiança cresce. Você não corre mais atrás de qualquer coisa, porque entende que o tempo certo protege o coração. Esse treinamento silencioso constrói estabilidade. E estabilidade sustenta a provisão sem roubar a paz. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Enquanto você permanece fiel no silêncio, algo já está sendo alinhado para se mover. O próximo passo vem com mais clareza para quem aprendeu a esperar. O silêncio de Deus não é vazio, é construção. Quem aceita o preparo sai mais forte, mais consciente e mais estável. Esse tempo não te atrasa, ele te protege do que você ainda não está pronto para sustentar. Eu quero te ajudar a perceber algo muito importante agora. Quando Deus começa a agir, nem sempre é barulhento. Muitas vezes, o milagre se move de forma discreta, quase silenciosa. Uma ideia que surge, uma conversa inesperada, uma porta que se abre devagar. Tudo isso é sinal de presença de Deus em ação. Depois do tempo de preparo, o coração fica mais sensível. Você passa a notar detalhes que antes ignorava. Pequenas respostas, pequenos avanços. Isso não é coincidência, é direção. A promessa de Deus começa a se manifestar em passos, não em saltos. Eu aprendi que o milagre raramente começa grande. Ele começa possível, um contato certo, uma oportunidade honesta, um livramento que evita uma perda maior. Essa atuação sutil é proteção divina, cuidando do caminho enquanto você caminha. Aqui, a gratidão ganha um papel fundamental. Agradecer antes do resultado final mantém o coração alinhado. Uma oração poderosa simples como: obrigado, Senhor, pelo que já estás fazendo, ativa a paz interior e fortalece a fé. Esses sinais também pedem atenção espiritual. Deus fala através de ideias claras, não de confusão. Quando algo traz descanso e responsabilidade ao mesmo tempo, geralmente vem do céu. Isso é sabedoria financeira sendo liberada junto com direção. Eu já vi pessoas perderem o mover de Deus por desprezar pequenos começos. Mas Jesus falou do grão de mostarda. O reino cresce assim. Reconhecer o pequeno é sinal de fé inabalável e maturidade espiritual. Nesse ponto, o coração começa a se animar sem se acelerar. Existe esperança, mas sem ansiedade. Isso mostra que a cura espiritual está acontecendo de verdade. A alma não se agarra ao resultado, ela confia no processo. Se algo novo surgiu recentemente, uma ideia, um convite, uma possibilidade, apresenta isso a Deus em oração. Pede clareza, não pressa. Esse cuidado gera livramento de passos dados antes da hora. Eu gosto de sugerir um exercício simples. Ao final do dia, pergunta a si mesmo: onde vi Deus hoje? Essa pergunta treina o olhar espiritual e fortalece o refúgio no Senhor, mesmo em dias comuns. Os sinais de provisão também incluem portas que se fecham. Isso não é atraso, é cuidado. As bênçãos do Senhor muitas vezes vêm na forma de proteção contra o que não serviria mais.
Quando o milagre entra em movimento, o coração aprende a cooperar. Você age, mas ora. Planeja, mas confia. Essa parceria com Deus sustenta a prosperidade financeira com equilíbrio. Nesse estágio, a gratidão vira hábito, não esforço. A mente se alinha com o céu e o medo perde espaço. O fluxo começa a se mover com mais constância. Eu percebo que Deus honra quem reconhece o mover pequeno. Quem cuida bem do início recebe graça para sustentar o crescimento. Deus começa pequeno para ensinar fidelidade. Quem aprende a reconhecer o mover discreto desenvolve sensibilidade espiritual e gratidão verdadeira. O milagre cresce com quem respeita o processo. Eu quero fechar essa caminhada com você, selando o que Deus já trabalhou por dentro. Selar é proteger, é guardar, é firmar uma aliança consciente. Agora, eu peço que a presença de Deus cubra tua mente, teu coração e tua casa, com uma paz que não depende de circunstâncias. Que toda inquietação seja acalmada agora. Que o medo não tenha mais voz sobre tuas decisões. Eu declaro paz interior sobre teus pensamentos e descanso sobre tua alma. Esse selamento espiritual guarda o que foi construído ao longo dessa jornada. Eu oro para que a proteção divina acompanhe teus passos nos próximos dias. Que escolhas erradas sejam evitadas. Que palavras certas sejam ditas na hora certa. Que portas perigosas se fechem antes mesmo de você perceber. Isso é livramento operando em silêncio. Aqui, Deus também libera direção prática. Não é confusão, é clareza. O próximo passo pode ser simples, mas será seguro. Um ajuste, uma conversa, uma organização necessária. A sabedoria financeira se manifesta quando você anda com atenção e oração. Eu te convido a assumir uma prática para a semana. Todos os dias, declara o Salmo 23 em forma de oração poderosa. Não com pressa, mas com consciência. Deixa cada frase alinhar tua mente e fortalecer tua fé inabalável. Se puder, separa alguns minutos de silêncio diário. Silêncio também é obediência. Nesse espaço, Deus ajusta intenções e renova forças. Esse hábito simples mantém o refúgio no Senhor ativo no meio da rotina. Eu oro para que a promessa de Deus continue se cumprindo em cada detalhe. Que teu trabalho seja abençoado, que ideias certas surjam, que haja crescimento financeiro com equilíbrio e propósito, sem roubar tua paz. Que toda culpa seja removida agora. Deus não te chama para viver preso ao passado. Ele te chama para caminhar com esperança e responsabilidade. Isso é cura espiritual acontecendo de forma contínua. Eu sinto que este selamento também alcança a tua casa, que haja harmonia, respeito, descanso emocional, que as bênçãos do Senhor se manifestem no ambiente, trazendo leveza e união. Nos próximos dias, age com consciência, organiza o que está confuso, corta excessos, honra compromissos simples. Essas atitudes destravam fluxo e mantêm a prosperidade financeira saudável. Lembra, Deus não exige perfeição. Ele pede disponibilidade. Caminhar com Ele é aprendizado diário. Quando errar, volte. Quando cansar, descanse. Ele continua guiando. Eu declaro que você não caminha sozinho. A direção, a cuidado e a provisão em movimento. O que foi plantado aqui continuará crescendo no tempo certo. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários uma palavra de fé ou o trecho do Salmo 23 que mais tocou teu coração. Isso sela no espírito o que Deus já começou. Que essa paz permaneça guiando teus passos, clareando tuas decisões e fortalecendo tua fé. O que Deus começou por dentro continuará se manifestando no tempo certo, com cuidado, direção e propósito. Agora eu quero te convidar a não deixar tudo isso apenas como uma experiência emocional bonita. Fé de verdade gera movimento.
Tudo o que você ouviu aqui só faz sentido se for vivido no dia a dia, nas decisões simples, nas orações sinceras e na forma como você lida com o que Deus já colocou nas suas mãos. Eu te pergunto com carinho e verdade, o que precisa mudar a partir de hoje? Qual atitude simples você sabe que precisa tomar, mas vem adiando por medo ou cansaço? Onde você precisa confiar mais em Deus e controlar menos? Essas perguntas não são para te acusar, são para te despertar. Aplica o Salmo 23 na prática. Ora todos os dias. Declara, silencia, organiza, obedece. Aprende a caminhar como quem é guiado, não como quem corre desesperado. Quando a alma se alinha, a vida começa a responder. A provisão vem sem roubar tua paz, e o crescimento não destrói teu coração. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa declaração não é só engajamento, é posicionamento espiritual. E se você quer continuar crescendo na fé, aprendendo a orar com profundidade, a confiar em Deus nas áreas mais sensíveis da vida e a viver com mais paz, se inscreve agora no canal Palavra da Fé. Ativa o sininho para não perder as próximas mensagens, porque essa caminhada não termina aqui. Deus não te trouxe até este vídeo por acaso. Ele continua guiando teus passos. Caminha com Ele e você nunca mais caminhará sozinho.